Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Essa oportunidade de estabelecer um contato, uma oportunidade de estarmos juntos ao redor dessa palavra que nos faz crescer, ao redor dessa vida que é viva em nós e que nós fazemos questão de anunciar. Você sabe que para mim o anúncio do Evangelho sempre passou por essa oportunidade, por essa compreensão. Eu compreendo que o bem que Deus me faz, eu conto aos outros. Não é à toa que o testemunho é uma das mais eficazes formas que nós temos de evangelizar. Porque quando Deus fez um bem na sua vida, e você comunica este bem que Deus fez na sua vida àqueles que você encontra, você faz uma propaganda natural. Desculpe-me até a expressão, propaganda, porque parece que nós estamos comercializando. Não. Você faz uma propaganda natural e positiva dos efeitos de Deus na sua vida. Porque às vezes nós que somos pessoas de igreja, que buscamos uma espiritualidade, uma religiosidade, e que encontramos essa espiritualidade dentro do contexto da religiosidade, muitas vezes nós somos vistos com muito descrédito. Não é à toa que durante muitos anos a sociedade acabou criando, a gente sabe, por exemplo, fazer um recuozinho, durante o período do Renascimento, aquela época em que as ciências iluminaram o mundo, o poder religioso ficou muito desmoralizado. A experiência religiosa, para muitos, se tornou uma experiência menos qualificada. Somente a razão poderia responder aos homens os seus problemas. E retiraram Deus da história. Esse recuo que nós fazemos para compreender, nos coloca dentro de uma época em que ser religioso era até um pouco sinônimo, não era uma coisa interessante, sinônimo de uma coisa menos qualificada. Crer em Deus acabava apresentando a pessoa como quase que, com perdão da palavra, meio idiotizada. O Renascimento, as luzes, o iluminismo. O iluminismo trouxe para o nosso tempo, para aquela época, uma reflexão que em muitos momentos expulsou Deus da história. E a única forma que as pessoas tinham de comunicar esse Deus era por meio do testemunho. Olha, vocês podem até dizer que Deus não existe, a luz da razão prevalecendo, retirando a dimensão mística da vida, poderiam muito bem, mas na minha vida ele atua, na minha vida ele aconteceu. Por isso que muitos testemunhos foram importantíssimos na época do iluminismo. Se tornaram marcantes para muitos ouvir a história daquelas pessoas que verdadeiramente experimentavam Deus. Essa música que a gente canta, é uma oportunidade que a gente tem de comunicar ao outro o bem que Deus fez em nós. Isso é evangelizar. Evangelizar é oferecer ao outro um pouco do bem que Deus nos fez. Por isso que o nosso testemunho é tão fundamental na experiência da evangelização. Sempre que nós vamos para a palavra de Deus, e ela está aqui sempre como uma referência para nós, porque nós pautamos a nossa vida nela, essa oportunidade que nós temos de ter o contato com o Evangelho, de sermos transformados por este Evangelho, quando nós contamos aquilo que o Evangelho já transformou na nossa vida, a gente motiva outras pessoas a buscarem o mesmo caminho. E é bom que seja assim, minha gente, porque aí nós saímos da dimensão teórica, nós vamos para a dimensão prática da vida, da religiosidade que gera a espiritualidade. Quando a religiosidade ela sai
das prisões da teoria, aí sim nós temos uma espiritualidade sendo construída. Eu me equivoquei, eu falei do Renascimento, a época do Renascimento não, eu queria dizer a época do Iluminismo, que foi a época em que o florescimento das ciências acabou colocando Deus dentro de um descrédito. E você poderia pensar, padre, mas parece que hoje nós vivemos um momento muito semelhante. Sim, há pessoas que tentaram explicar a vida a partir da razão. E racionalizaram tudo, mas perceberam que existiam dimensões que a razão não podia responder, não podia explicar. E aí nós estamos no contexto da fé, que é natural no ser humano. Uma pessoa, por mais racional que ela seja, sempre há nela um espaço para essa dimensão da transcendência. O que é a transcendência? Aquilo que extrapola o que é material. É aquilo que não pode ser compreendido nem ser abarcado pela razão. O contato com a palavra de Deus nos coloca numa dimensão racional. Sim, eu preciso da minha razão para ler e compreender o que está escrito. A partir da minha razão eu faço uma hermenêutica, isto é, uma interpretação contextualizada. Eu sei, pelos recursos da inteligência, quando este texto foi escrito, qual era o contexto em que este texto foi escrito. Isso é racional. Eu sei estudar, eu posso estudar racionalmente o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas. Eu posso estudar racionalmente as cartas de Paulo. E não preciso nem ter fé para isso. Agora, a experiência que nós estamos dizendo, por isso nós demos o exemplo, que eu parto do que a razão me proporciona, para depois abrir as portas que só a fé pode me oferecer. É o castelo interior. É quando eu entro dentro do significado dessa letra, desta palavra, que a razão não pode explicar. É aquilo que o Evangelho provoca em mim e que a minha razão não pode explicar. As luzes da razão não são capazes de esclarecer o que o Evangelho provoca em mim. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. Eu até tenho aqui um evangelho, vou colocar os óculos que eu já estou ficando meio cego. No Evangelho de Marcos há um encontro em que Jesus, depois de deixar a região de Tiro, passando ali pela região da Sidônia, ele continua até o Mar da Galileia. Quem já foi a Galileia, a Israel, né, que desceu ali a região da Galileia, onde Jesus nasceu e viveu, vai saber exatamente como é que funciona esse roteiro. Tudo era feito a pé. Não eram distâncias muito longas. E por isso Jesus fazia isso caminhando. Ele atravessou a região da Decápole e trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. E pediram que ele impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente.
Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Veja bem, esse homem ele foi favorecido duplamente por Jesus. Ele era surdo, ele era mudo, e certamente essas duas deficiências o limitavam muito. E ao despertar neste homem, ao despertar neste que até então trazia essas deficiências, a cura, Jesus o torna um testemunho vivo. Tanto é que é interessante, por motivos que nós poderíamos, falar demoradamente. Por que Jesus insistia tanto que não contassem o que havia acontecido com eles? Não vamos entrar neste caso. O fato é que aquele que era beneficiado nunca se calava. Ele saía proclamando o bem que havia recebido de Jesus. Os testemunhos eram os caminhos, por onde outras pessoas podiam chegar até Deus. Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também.
Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Nós que vivemos em comunidade há muito tempo, né? Eu particularmente passei minha vida inteira no seminário. O pessoal aqui da Canção Nova que vive em comunidade também, que tem superiores, né? Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, ó, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia
por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.